Recebe Martinho Neves Miranda, advogado no Rio de Janeiro, professor universitário, mestre e advogado que é militante na área do direito desportivo. Falará conosco sobre assédio moral no esporte e o uso dos recursos eletrônicos nas partidas de futebol. Não perca aqui na TV Justiça. Está começando o Direito Desportivo em Debate, um programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Hoje o nosso programa recebe mais uma vez o Dr. Martinho Neves Miranda, que é advogado, é procurador do município do Rio de Janeiro, é mestre em novos direitos, está coordenando o curso de pós-graduação de Direito Desportivo da Universidade de Cândido Mendes e é autor do livro O Direito no Desporto. Então, meus amigos, nós temos aqui uma pessoa, torcedor do Vasco, né, antes que eu me esqueça, uma pessoa altamente capacitada para discutir as coisas do direito desportivo. Então, obrigado, Martinho, por você vir lá do Rio de Janeiro, mais uma vez aqui, para participar aqui do nosso programa. Obrigado, professor. É sempre um prazer estarmos aí mais uma vez juntos, né, debatendo o direito esportivo. Ainda bem. Ô, Martinho, então hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o assédio moral no esporte, que é um tema que você tem se debruçado sobre o mesmo nos últimos tempos, né? Primeiro, o que é o assédio moral? Bom, o assédio moral, em geral, ele está baseado fundamentalmente numa tríade de institutos jurídicos muito importantes. Você tem, fundamentalmente, o exercício do poder disciplinar do empregador, não necessariamente que o assédio moral venha apenas de cima para baixo numa relação assimétrica de emprego, mas, na maioria dos casos, as relações de assédio moral se dão por esse princípio da subordinação hierárquica. Então, você tem o poder disciplinar do empregador, e esse poder disciplinar do empregador, quando é exercido arbitrariamente, você tem a criação de um outro instituto, a aplicação de um outro instituto, que é o do abuso do direito. Então, esse direito disciplinar sendo manifestamente exercido quando se excede os fins sociais impostos no exercício do direito, você tem um abuso do direito. E com esses dois institutos sendo aplicados em conjunto, você tem a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o direito fundamental que se protege no assédio moral é o da dignidade da pessoa humana, que é provocado pelo exercício de um abuso, de um direito que é extrapolado. E no esporte? Como é que a gente vai encaixar tudo isso daí nas relações de trabalho no desporto? Bom, eu penso que o esporte é um campo fértil por excelência para a propagação do assédio moral. Até pela própria natureza, até pela forma pela qual o sistema desportivo é organizado. Ele é organizado num regime de monopólio, em que você tem a impossibilidade de acesso ao judiciário, em que todas as normas ditadas pelas federações hão de ser respeitadas, sem maiores queixumes por parte daqueles que se filiam a esse universo. E você tem um exemplo clássico que nós tivemos no esporte, que foi o Instituto do Passe. Né? O Instituto do Passe que vigorou no Brasil até 1998, se não me falha a memória. Com a Lei Pelé, depois vigeu provisoriamente até 2001, né? Até 2001, quer dizer, recentíssimo, né? Super. O Instituto do Passe era um assédio moral institucionalizado por lei, em que você tinha um direito sobre uma outra pessoa. Eram pessoas detentoras de direitos sobre outras pessoas. Isso era um assédio moral clássico no esporte e que já era para ter ruído há muito tempo. E esse é um exemplo paradigmático, né, a questão do passe. Mas com o fim do passe, nós ainda temos várias manifestações do assédio moral. Mas ainda na lei, só antes de você continuar, para não perder a oportunidade, claro. A lei hoje traz a cláusula penal. Que é exorbitante. Por exemplo, um jogador que tem um salário de R$1.000, ele vai ter uma cláusula penal de 100 vezes sua remuneração anual, vai dar 1.300.000, né? Claro. R$1.000 por mês, quer dizer, é um absurdo.
Não seria também aí, durante a vigência do contrato, uma forma de assédio moral institucionalizado por esse valor? Eu acredito que sim, porque esse regime da cláusula penal, ele foi institucionalizado como um substituto do passe. Quer dizer, quis se dar uma outra roupagem, já que não era mais possível continuar com o passe no direito brasileiro, e até porque a regulamentação FIFA já o extinguira anteriormente, tentou-se aqui no Brasil utilizar o mecanismo da cláusula penal como um substituto do passe. E a cláusula penal acabou sendo revestida com esses vícios do passe, em que o rompimento do contrato se dá... É muito difícil você ter um rompimento do contrato por parte do jogador, senão ele vai ter que pagar uma cláusula, um valor absurdo, né? Então eu penso sim que, por ver sob o manto ainda o ranço do regime do passe, a cláusula penal ela tem sim esse caráter de assédio na relação institucionalizada. Mas você ia falar mais o quê? Sobre o assédio de outras formas? Um esporte, eu dividiria a 3 características que acontecem no esporte e que rendem ensejo, isso uma análise empírica mesmo. 3 características do esporte que são um campo fértil para a propagação do assédio moral. O primeiro é o sistema da hierarquia rígida que você tem no esporte, né? E essa hierarquia rígida que se prejudica pelo fato de que as pessoas que estão no comando, não raro são pessoas com pouco preparo. Notadamente os treinadores de futebol, no caso do futebol, até hoje não se tem uma regulamentação específica que exige uma formação acadêmica desses profissionais. Então você tem profissionais que às vezes não sabem nem falar o bom português, quanto mais ser um disciplinador. E a lei de treinadores de futebol exige, né, é uma das atributos do treinador de futebol, a zelar pela disciplina dos seus atletas. E ele se dirige ao atleta com palavrões publicamente. Pois é. Os palavrões no áudio das transmissões esportivas, seja pela TV e até pelo rádio. Está escutando o jogo, fala aqui o fulano de tal, chamou as falas do atleta tal e aí solta palavrões ofensivos e aí acham que é normal. Não, mas no futebol palavrão é normal. Xingar a mãe da pessoa isso é um caso clássico de assédio moral, porque é um abuso do direito disciplinar do empregador, manifestado através de um preposto seu, e são aquelas famosas microagressões, que é um dos requisitos do assédio moral, é exatamente a reiteração da conduta, que talvez se tomada isoladamente não se caracterizaria como assédio moral, assim diz a doutrina. Mas essas microagressões, ou talvez até macroagressões, né, dependendo do tipo da agressão verbal, elas já acabam humilhando, intimidando e prejudicando até o prosseguimento da carreira do atleta, né? Então, essa questão da hierarquia rígida, ela se manifesta também na exposição ao ridículo, como a gente viu um caso recente de um clube do sul do país, que fez com que um atleta treinasse com um vestido, com uma camisola, né? Rosa. Uma outra questão que é colocada exatamente por essa exacerbação do poder de hierarquia, é colocar o atleta para treinar em separado. E isso é considerado comum no esporte brasileiro. É uma forma de punição, né, sempre revestido com caráter de punição, e que é um caso clássico de assédio moral, já que retira o trabalhador do seu ambiente de trabalho, o exclui do convívio com os demais. Tira o jogador do time principal, um atleta de futebol, e o coloca para treinar com o time júnior. De júnior. Quer dizer, isso é uma humilhação. Se o atleta cometeu alguma falta, a lei estabelece os mecanismos de sanção eficazes. Não você deturpar uma forma de sanção através deturpar a sanção através de um mecanismo de treinamento que não é compatível com a própria natureza do serviço. Justamente. E o jogador acha isso normal, né? Você falou desse caso do rapaz lá do